Salve, salve, gurizada! Hoje vamos continuar o estudo aí dos seres vivos. Um assunto hoje é chamado zoologia. Zoologia, o estudo dos animais. Na verdade, antes da BNCC, no sétimo ano a gente estudava zoologia o ano todo, né, cara? E é uma pena que não é mais assim. Então hoje eu vou passar aqui sobre os animais. Vão ser aí 4 videoaulas, tá? E onde eu vou dividir aí, falar então de forma resumida, né, o que dá para fazer aqui nesse pouco tempo que eu tenho à disposição para fazer essa videoaula, tá? Bom, nós vamos estudar as características principais desses animais, né, os seus habitats, as suas importâncias ecológicas, as suas importâncias econômicas, as suas características evolutivas. Para o estudo dos animais, a gente usa uma classificação muito simples, que são os invertebrados e os vertebrados. E aqui já vem o primeiro conceito aí, para você, né, aprender e não precisar depois ir pesquisar na internet, né, botar as respostas lá do tamanho do trem lá e não saber o que está falando. Simplesmente essa diferenciação de vertebrados e invertebrados tem a ver com vértebras. E o que são vértebras, né, filhos? São os ossos que formam a coluna vertebral aqui então, né? A nossa coluna aqui nas costas, dorsal. Não tem nada a ver com ter esqueleto ou não ter esqueleto. A gente vai ver agora no estudo aqui dos animais que os insetos são invertebrados, mas eles têm esqueleto. As estrelas do mar são invertebrados, mas têm esqueleto. É que nós temos esse conceito um tanto quanto equivocado de vertebrado ser esqueleto e de que esqueletos são ossos. Nem todo esqueleto é formado por ossos e nem todo esqueleto está para dentro. A gente vai ver que o esqueleto dos insetos está para o lado de fora. Tá? Então essa diferença de invertebrado e vertebrado é ter ou não, né? Coluna vertebral óssea. Tá? Eu vou agora fazer aquela explicação como nas últimas aulas de botânica aqui, né? Eu fiz uns slides aqui no PowerPoint e aí eu vou explicando ali em cima, então eu já estou retornando. Então, gurizada, já ajeitei meu computador aqui, tá? Vamos começar então aqui o estudo dos invertebrados. Iniciando então aqui, vou seguir bem uma ordem evolutiva dos animais, dos mais simples aos mais complexos. Nós iniciamos então aqui pelos poríferos, né? É o nome deste grupo, deste filo, tá? Filo, poríferos. Botei aqui as características, né? Corpo formado por poros, é isso que quer dizer porífero, corpo formado por poros. Eles não possuem nenhum órgão, professor, não tem nem boca, nem estômago, nem cérebro, não tem nada disso aí, cara, nenhum órgão. Eles vivem em colônias, é um conceito que se tem na ecologia, né? Colônia e sociedade. Nós, entre outros animais, como os insetos, por exemplo, as formigas, as abelhas, vivemos em sociedade. Somos seres da mesma espécie que fazem tarefas diferentes. Os poríferos vivem em colônias. Em colônias, esses seres também da mesma espécie, eles fazem as mesmas atividades, né? Fazem a mesma coisa, se alimentam e se reproduzem. Esta é a louca vida destes serzinhos. Tá? E reproduzem-se de forma assexuada e sexuada. O que é assexuada e sexuada, né? Então, assexuada, vou marcar aqui, a assexuada é aquele que se reproduz sozinho, tá? Que não tem troca de células reprodutoras, ele faz uma cópia dele mesmo. Mas estes seres também conseguem se reproduzir de forma sexuada, tá? Com a produção de células reprodutoras. Eles conseguem se reproduzir das duas formas, ou fazendo cópias deles mesmos, ou produzindo espermatozoides e óvulos, tá? Certo? Isso que é assexuada e sexuada. Você olhando na fotinha aqui, você vê que estes seres poríferos, então,
é os nossos amiguinhos lá, o Bob Esponja. Então tá bom. Patrick. O Patrick a gente vai estudar também, tá? Então são as esponjas do mar, tá? E existem aí várias formas maiores e menores, né? De bem coloridos. São animais que vivem aí no ambiente marinho e eles formam aí um verdadeiro jardim animal, legal isso, né? Um jardim animal, aonde aí peixes vêm se alimentar, tartarugas marinhas vêm aqui se alimentar, tartarugas marinhas se alimentam de esponjas também. Uma coisa que você já precisa entender é que todo animal é importante aqui na natureza, cara. Quando uma espécie deixa de existir, quebra o equilíbrio ecológico que existe. Tá? Você pode olhar agora para essa esponja do mar e achar que ela não serve para nada. E realmente, para nós, né, diretamente agora não serve para nada, porque nós temos as esponjas sintéticas. Mas nós já usamos estes carinhas aqui para fazer as nossas esponjas. Né? Eu tenho um vídeo, só que é um vídeo muito longo para eu colocar aqui, que mostra lá, né, antigamente se mergulhavam, né, coletavam as esponjas no fundo do mar para fazer esponja de lavar a louça ou cápsula, né, essa mesmo, toma banho também. Só não vai confundir com a esponja vegetal, aquela é outra, tá? Aquela é fibra vegetal, tá? Aquela ainda tem, tá bom? Vamos mudar aqui o slide. Bom, aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês verem a alimentação. Esses animais, essas esponjas, são formados o corpo por poros. E eles, como eu disse, não têm nenhum órgão. E eles se alimentam filtrando, eles filtram a água para retirar dali seus nutrientes, o plâncton que está na água. E eles filtram através dos seus poros. E este alimento vai, né, para o interior das células. Eles não têm um estômago para fazer digestão primeiro, não, isso vai direto para as células para formar energia. Então esse videozinho aqui, né, esse pesquisador que está colocando esse líquido verde fluorescente aqui para você ver ele absorver. Olha só que legal, vou dar um play aqui, olha aí, ó. Então ela absorve aqui pelo lado de fora, ó. Colocou aqui, ele vai absorver e vai liberar lá pela parte de cima. E o que é interessante para ela, ela vai absorvendo depois. Tá legal? Olha aí, que isso aqui já é um outro tipo de esponja, ó. Também, ó, tá absorvendo aqui por fora, pelos poros e liberando aí. Certo? Então essas foram as esponjas. PT, saudações, vamos para o próximo grupo. São os chamados quinidários ou selenterados. Quinidários ou selenterados. O nome quinidário quer dizer urticante ou aquilo que queima, e selenterado quer dizer cavidade digestória. Já vamos ver isso aí. Característica evolutiva, coloquei aqui em cima, ó, aqui no texto agora. Eles possuem um sistema digestório, isso que quer dizer selenterados, eles têm já um sistema digestório, então eles já possuem uma abertura aqui à boca, né? E que funciona como um ânus também, para o mesmo lado que o alimento entra, é o mesmo lado que o alimento vai sair depois. Tá? E eles têm então essa cavidade, esse espaço, né? Eles têm um estômago. Então eles vão fazer primeiro a digestão dentro desse estômago para depois ir para as células, que nem a gente já. Então são os primeiros animais a possuírem órgãos, e o órgão é o sistema digestório. Importante isso aí, característica evolutiva. Te liga aí, bico de luz. Reprodução é o mesmo esquema, eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada, fazendo cópias deles mesmos, ou de forma sexuada, produzindo células reprodutoras. Tá? No caso aqui das águas-vivas, eles fazem as duas formas ainda. Eles se reproduzem de forma assexuada e sexuada, eles usam as duas, que nós chamamos aí de alternância de fases. Que nem nós vimos lá onde mesmo, lá nos musgos, né? Alternância de fases, tem uma fase tal e depois a outra fase de outro jeito. Verdade. Bom, quem são os quinidários selenterados? São esses aqui, que são as hidras, pequenos animaizinhos, tanto do ambiente marinho quanto de água doce também. São muito pequenos mesmo, tá? Bem pequenos. Os corais, né? Aqui nós temos o coral. Isso aqui é o esqueleto de um coral, gente, ó. Esqueleto, né? O esqueleto de um coral. Aqui dentro vive um animalzinho muito pequeno, muito parecido com uma hidra, né? Com tentáculozinhos e tudo, mas eles vivem aqui dentro dos corais. E aqui já aproveitando o gancho para falar sobre os corais, da importância ecológica e dos quinidários, né? Eles servem de abrigo para espécies de peixes. Muitos peixes vêm se reproduzir aqui
Não tem lá o peixe palhaço, né? Seu palhaço, né? Que é o Nemo lá. O Nemo lá. Né? O Nemo é o peixe palhaço, né? O peixe palhaço tem uma característica especial. Ele tem uma cobertura sobre as suas escamas, né? Sobre a sua pele. Que eles não se queimam nos corais, né? E eles então ali servem de berçário. Outros peixes também vivem ali, tá? Se reproduzindo nessas estruturas, nesses esqueletos dos corais. Mas também eles oferecem risco, né? Nós temos aqui então, por exemplo, as águas vivas, né? Volta e meia nós temos aí em algumas praias. Na Austrália só, professor? Não, aqui mesmo, né, gurizada? Nas praias aí que a gurizada vai aí, que a gente vai, né? Constantemente aí, algumas praias tem mais do que outras, depende das condições da água, né, da temperatura da água, né, quando se dá algum desequilíbrio ecológico, né, essas águas vivas então vêm aí mais para perto, né, na região litorânea aqui, e saem do alto mar, que eu quero dizer, né, vem mais para a costa, essa era a palavra, e você sabe, né, esses animais possuem estes tentáculos, e esses tentáculos possuem células no formato de agulhas, e eles injetam então uma substância ácida e que vai queimar e vai queimar muito mesmo, né? Tem espécies que vão queimar mais e outras vão queimar menos, mas geralmente o acidente aí com águas vivas diz que é uma experiência bem dolorosa, cara. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Espero que vocês também não, tá? E ela vai queimar aqui com os tentáculos, nessa parte aqui de baixo, tá? Então as águas vivas e outro animalzinho aí que também, né? Só que esses aqui são mais de áreas não tão costeiras, são as anêmonas também com seus tentáculos aí que queimam. Tá? Todos eles aqui, né, tem tentáculos aí para queimar, só que uns vão queimar mais do que os outros. Vou mostrar aqui no próximo slide um videozinho bacana, que nós temos aqui então uma anêmona, tá? Uma anêmona aqui muito bonita. E você vai ver ela se alimentando de um peixe. Vou botar para rolar aqui para você ver, que legal. Então, aqui chegou o peixinho que é o goby, é o nome dele. Gobble. Né? Ali está o goby. Goby é um cara curioso, né? Ele viu aquele ser ali e tal, né? E olha só, a anêmona já está ali, ó, os tentáculos percebendo que tem algo perto dela. Né? E aí ela vai indo ali com muita calma, né? E ela tá ali só na butuca, né, cara? E o Gobi chegou e de repente ela... Já era, Gobi! Olha lá, ó. Levou o Gobi, cara. Já espetou, já queimou. Essa substância já paralisou. Veja lá, o peixinho já tá todo estaqueado, ó. As brânquias tá todas estaqueadas, cara, né? E ela vai então, ó, colocar pra boca. Vai fazer a digestão dela lá dentro do intestino, tá? Isso aqui é só uma falta de microscopia do que seria essas células que eu falei, ó, por onde ela injeta então este ácido. Certo? Então aí, ó, como característica evolutiva, esses animais eles conseguem fazer digestão, porque eles têm boca, intestino, eles conseguem se movimentar. Tá? Eu tenho um outro vídeo também, só que não coloquei aqui porque ele é muito grande, de uma estrela do mar indo atrás de uma anêmona, e a anêmonazinha, que nem essa que eu mostrei aqui, ela sai pulando, tá? Eles conseguem se movimentar, eles têm estrutura muscular também. Então já são bem mais evoluídos. Próximo grupo, é um grupo bem importante para a gente estudar, já vou colocar a fotinho deles aqui, onde nós começamos a estudar sobre os vermes, galera. Sobre vermes. E por que é importante estudar sobre vermes? Porque vermes são, né, muitos deles, não todos, mas a grande maioria são parasitas do nosso corpinho aqui, são parasitas dos seres humanos. Mas como é que pega essas coisas, né, professor? A primeira delas se chama falta, presta atenção disso. A primeira forma de contágio por vermes se chama falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico, galera. Né? Que é o tratamento de esgoto, o tratamento da água, né? Os alimentos contaminados, né? Isso é muito importante também, né? Se fala alimentação saudável, alimentação saudável. As pessoas acham que alimentação saudável é comer, né, fibras e evitar os doces, os carboidratos. É claro que isso é evitar a gordura,
saturada, gordura trans e tudo isso. Claro que isso faz parte também, né? Isso é extremamente importante de alimentação saudável, mas também dentro da alimentação saudável tem a questão da procedência do alimento. Por isso que tem que ter a fiscalização sanitária sobre os alimentos, qual é a procedência desse alimento, né? Tá? Você vai pegar uma carne lá sem saber a procedência, onde é que veio, vou comprar ali do Zé Ruela lá da esquina lá que tá mais barato. Vai saber a procedência disso aí. Tá achando bonito o bichinho aí? Então vamos lá. São 2 grupos de vermes que nós estudamos, minha gente. Os primeiros aqui então se chamam plateumintos, que quer dizer verme do corpo achatado, né? Eles são achatados, como você vê nessa foto aqui, no formato de fita, né? Eles são, deixa eu pegar um material aqui, né? Pegar uma régua. Então eles têm esse formato aqui, né? De fita. Eles são achatados nessa forma aqui, ó, como essa régua que eu estou mostrando aqui, tá? Esse formato aqui de fita, certo? Peguei acho que 2 exemplos para mostrar para vocês aqui. O primeiro deles aqui, bem clássico, é a tênia. Existem 2 espécies de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Então vamos lá. Verme do corpo achatado são parasitas do intestino humano. São hermafroditas. Nós vimos isso aqui nas flores, né? Lembra? Nós estudamos flores hermafroditas, que é masculino e feminino ao mesmo tempo. Então este animal também ele é macho e fêmea ao mesmo tempo e ele tem a capacidade de autofecundação. Ela se reproduz sozinha. As tênias são conhecidas também por solitárias. Tá? Outro nomezinho dela aí, né? A solitária. Que este animal que eu estou mostrando aí, solitária, então porque só dá uma. Mas uma só é o suficiente. Um animal desses aí, né? Já foram retirados do intestino humano animais aí com cerca aí de 12 metros de extensão. Sério, professor? Sério, cara. Sério. Tá? Eu tinha umas fotos nos vídeos para colocar aqui, mas eu não vou colocar, tá? Porque vai que o pessoal começa, ai, professor, eu tava comendo uma bolachinha agora aqui, vomitei em cima do celular, porque eu tava... Tá, então, não vou colocar aqui. Coloquei essas 2 fotos aqui então. A foto dela de corpo toda aqui, e aqui da estrutura que é a cabeça dela, né, da tênia solium, onde ela tem esses ganchos aqui na parte de cima. Tô aqui nessa foto de baixo, tá, galera? Esses ganchos com que ela vai perfurar o intestino, provocando sangramento do intestino, e essas ventosas onde ela vai se grudar no intestino para fazer aí a absorção do sangue. Ela vai se alimentar do teu sangue, ela é um parasita. Ciclo de vida. O verme vai estar no intestino humano, certo? Por todo o intestino humano. Pô, tem um vídeo, cara, né, de uma câmera introduzida, né, por dentro do intestino, que aparece uma solitária dessa aí, muito louco. Ela vai então, né, se autofecundar e ela vai liberar os ovos. Esses ovos são microscópicos e eles vão sair com as fezes do cidadão. Né? Professor, mas vai pro vaso e daí vai para descarga. E o esgoto nosso vai para onde, gurizada? Ou aqui nós vivemos num país que tem saneamento básico. Na maioria dos lugares não tem, aqui mesmo não tem saneamento básico. Né? E nós ainda aqui somos, né? Ainda temos uma vida melhorzinha um pouco. E o outro pessoal aí que não tem banheirinho confortável, com aquecedor na privada para os dias de inverno. Que tem que fazer lá na latrina, lá naquela patente desgraçada, que daí já cai naquele arroio mesmo lá, que corre na frente daquele casebre, e onde a gurizadinha depois vai lá nadar cachorrinho de lixo e... É isso aí. Tá? Então esses ovos vão sair com as fezes, vai contaminar, né? Vai contaminar a água e os alimentos, cara, esses ovos. E aí o que vai acontecer? O porco, né, os suínos ou os bovinos, boizinho, vaquinha, vão se alimentar dessa água, né, desses alimentos contaminados. E este boi e esse porco vão passar a ser o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Hospedeiro, né, aquele que hospeda, que abriga, certo? Então na musculatura, na carne do boi e na carne do porco, vai se formar a fase larval do verme. Tá? A fase de casulo.
deste verme. Tá? E este casulo tem um nome da solitária, esse casulo se chama cisticerco. Tá aqui, ó. Cisticerco, bem aqui embaixo, ó. Vou marcar aqui, ó. Cisticerco. Então, o porco ou boi se alimenta desses ovos, na carne dos animais se forma o cisticerco. O ser humano ingere carne contaminada com o cisticerco. Quando chega na gente, no nosso intestino, esse vermezinho sai de dentro desse casulo e outra pessoa está contaminada pelo verme. Olha aqui, ó. Aqui tem uma foto, então. Isso aqui é um pedaço de carne, né? Carne bovina. E todos esses pontinhos que você está vendo aqui espalhado aqui pela carne, espero que dê para você olhar ali. Tá? Esses pontinhos todos aqui são os cisticercos, né? São os casulos de uma solitária, de uma tênia. Quando você come isso aqui, tá? Ah, professor, mas eu comi a carne bem passada. Cara, se sobrar um ali dentro já era. Tá entendendo? Se sobrar um ali já foi, certo? Então, por isso, o cuidado com a procedência aí dos alimentos. Acontece o seguinte também, gente. Cisticercose. Cisticercose é uma doença humana causada da seguinte forma. Quando o cisticerco, o casulo se forma no cérebro humano. Como assim, professor? Quando eu como essa carne contaminada, ou aqui o presunto. Presunto também, professor. Presunto também. Morcilha, todas essas coisas aí. Olha só. Mas é claro, né, gente? Procedência, né? Saber de onde é que veio, os cuidados que esteve. Mas assim, ó. Como eu falei, os ovos da solitária, da tênia, são microscópicos, eles vão sair, vão contaminar a água e os outros alimentos. Os animais, ao comer esses ovos, vão formar esses casulos na sua musculatura. Nós também podemos ingerir, não a carne contaminada já com casulo, mas também ingerir os ovos. E aí esse casulo, ao invés de se formar no porco ou no boi, vai se formar em nós, seres humanos. Pode se formar na nossa musculatura, tá? Mas geralmente ele se forma aqui, onde você está vendo essa foto aqui de baixo, no cérebro. Tá? Isso aqui então é o cérebro, ou era o cérebro de uma pessoa, né? E você vê aqui, ó, a quantidade, cara, de casulos de cisticercos nesse cérebro, cara. Só pode que essa pessoa morreu, né, cara? Tá morta, professor? Tá morta, professor. Essa aqui, esse é o cérebro de uma pessoa que já se foi, tá? A quantidade de casulos aqui, ó. Então isso aqui é a cisticercose, gurizada. Tá, professor, quer dizer que daí você vai morrer? Cara, esse caso aqui é um caso extremo que eu peguei pra mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo, a pessoa fala, tem um vídeo, mas não mostra, pessoal. Cara, quando era nas aulas lá, eu mostrava, eu tinha um galera que passava mal e tudo. Mas tem no YouTube, tá? Tá no YouTube lá, se você acha que quer ir lá assistir. Que é uma cirurgia, cara. É uma cirurgia de neurocisticercose. Vou falar de novo. Uma cirurgia de neurológico, neurocisticercose. Em que o paciente ele tem um cisticerco, só um casulo bem grandão, na parte da frente do cérebro. E aí a cirurgia mostra eles tirando o casulo, né? Eles abrindo ali o cérebro, tirando o casulo, e a pessoa sobrevive, tá? 2 dias depois, 48 horas, a pessoa recebeu alta. Tá? Então assim, ó, estes casulos dependem da região do cérebro que atacar, vai dar problema. Pode dar problema de visão, de audição, de fala, de raciocínio, né, de consciência, a pessoa vai ficar doida. Ah, aquela pessoa era meio louca, ela tem o bichinho do porco na cabeça. É isso aí, ó. Cisticercose. Ah, eu já ouvi essa, professor, do bichinho do porco. Né? Então o bichinho do porco, gente, funciona assim. O bichinho do porco, né, ou do boi, no caso esse aqui é do porco especificamente, do boi não acontece isso, é a solitária, a tênia. Tem 2 formas de doença. Uma, quando nós comemos a carne do boi ou a carne do porco contaminada pelos casulos, e aí nós vamos desenvolver o verme adulto, esse verme aqui, que nós vamos desenvolver no nosso intestino. Tá? Você tem uma tênia, uma teníase. Quando nós ingerimos os ovos, aí nós vamos ter uma cisticercose. O casulo se forma no nosso cérebro. Ok?
Vamos adiante, senão a gente não vai acabar isso aqui nunca. Outro detalhe aqui, outro vermezinho também de corpo achatado, é o esquistossomo, né? Olha essa cena aqui que eu falei, ó. O córrego, aonde tá toda o esgoto que foi para aí, a criançada brincando lá. Nesses córregos vive esse tipo de caramujo, isso aqui é um caracol, tá? Esse caracol é o hospedeiro das larvas de um verme que quando se torna adulto é esse verme aqui, que é o esquistossomo, tá? Ele é macho e fêmea separados, tá? O macho e a fêmea separados. O macho é esse mais grossinho, a fêmea está aqui dentro, mais fininha. E eles se instalam no nosso abdômen, no nosso fígado e causam essa doença aqui chamada de barriga d'água. Beleza? Esquistossomo, causador da barriga d'água. Problema, falta de saneamento básico. Certo? Isso aqui é bem comum, né, galera? Bem comum mesmo. Segundo tipo de vermes são os nemateumintos. Nemateumintos são vermes agora com corpo cilíndrico, né, que tem forma de fio, forma de tubo, né, de caneta, assim, são cilíndricos. São parasitas em humanos, né, vários deles aqui, eu selecionei alguns. Todos são dioicos, que quer dizer sexos separados, tem os machos e tem as fêmeas. Aqui a gente pode ver, ó, o pequenininho aqui é o macho, né, a grande é a fêmea. Tá? E todos têm fecundação interna. O que é fecundação interna, professor? É quando os espermatozoides e os óvulos, as células reprodutoras, se unem dentro do corpo da fêmea. Dentro do corpo da fêmea. Beleza? Tá bom. Cara, passei alguns exemplos aqui para vocês. Essa aqui é a mais clássica, Ascaris lumbricoides, a nossa lombriga, que se pega aí por alimentos contaminados. Pô, tem um vídeo também de uma retirada de lombriga do intestino muito louco. Caramba. Tá, lombriga. Esse outro aqui é o ancilóstomo, né? O ancilóstomo. Para quem conhece a história do Jeca Tatu, lá do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu era um cara que estava sempre cansado, né? E ele tinha lá, né, esse cara contaminado por esse vermezinho aqui, tá? Pelo ancilóstomo. Ele causa aí sangramento do intestino, tá certo? Um vermezinho bem danado também, gente. Tá? Esse aqui é sério, mais sério que a lombriga ainda, tá? Este outro vermezinho pequenininho aqui é o Enterobius vermicularis, conhecido por oxiuro e mais popularmente conhecido como o bichinho do... Entendeu, né? Daquele lugarzinho lá de baixo. É o que dá coceira lá no fiote. Quando tu vê aquele cara andando de bicicleta, que ele vem andando de bicicleta e vem se coçando assim no selinho, assim, ó. Né? Tá com o bichinho do... E o bichinho do... Né? Do ânus. Ah, falar uma palavra bonita aqui, ânus. É esse carinha aqui, ó. Eles vivem no intestino grosso. Principalmente à noite eles vão pra lá. Na época de colocar os ovos, então eles irritam a região anal e dá coceira no ânus. Tá? Então é esse aqui, o oxiuro, o Enterobius. Para isso que às vezes tu toma remedinho para vermes, cara. Por causa desses carinha aqui. Desses todos que eu estou mostrando aqui, a lombriga. E depois esse aqui, outro bem comum também. Esse aqui é bem comum em criança, né, cara? É porque isso aqui, né, parece uma criancinha tá lá na creche, né? Aí essa criancinha tá lá, ela coça o bumbum, elas vão brincar lá do fly se ó lá, ela dá aquela coçadinha assim, e vai passando, passa a passarar, né, cara? E aí bota a mão na boca, criança, né? Doença comum em criança, não que adulto não tenha, também pode ter, tá? Esse outro aqui, ó, olha que louco. Loa-loa é um verme que dá aqui no olho, né? Tudo por alimento contaminado, cara, tá? O que mais que nós temos aqui? Esse aqui também é outro bem comum, né? Esse verme aqui, o bicho geográfico, que pega lá esse verme adulto, assim, ele é um verme que vive no intestino dos gatinhos. E aí esses vermes se reproduzem lá no intestino dos gatinhos, vão colocar os ovinhos,
e esses ovinhos vão lá na areia, e quando você pisa lá, você vai ter a forma larval. Fica a larva desse verme que vive embaixo da sua pele. E esse bicho vai andando e desenhando aí, né, cara? E a coceira diz que é infernal, cara. Infernal. Mas é simples de resolver, né? Geralmente já se resolve com tem uma pomada específica para isso aí. Bem baratinho na farmácia lá mesmo, baratinho mesmo. Você passa lá, né? A pomada vai ser absorvida pela pele e vai matar as larvinhas lá. E isso depois você vai expelindo pelo próprio urina, suor, fezes e tudo mais. Isso aí se desmancha, porque essas larvas são micro, tá? São muito pequenas mesmo. Tá? Bicho geográfico. E esse aqui é a Bancroft. Este verme ele é transmitido pela picada de um mosquito. Esse é diferente, tá? É um outro processo aqui, né? Pela picada de um mosquito, né? E ele causa o inchaço, assim, ó. Nós temos dois líquidos no corpo que circulam. Um é o sangue e o outro se chama linfa, que é um líquido clarinho, transparente. E ele também tem os vasos linfáticos, por onde vai circular os nossos glóbulos brancos, né? Nós vamos ter lá embaixo das axilas, no pescoço, nas virilhas, né? Quando dá as ínguas, que fica inchado, né? Você está com alguma infecção. E é esse líquido que vai transportando os glóbulos brancos pelo nosso corpo para fazer a defesa. E este verme, ele entope esses vasos, chamados vasos linfáticos, e causa essa doença aqui, ó, chamada de elefantíase. Tem cura, tá? Tem, mas não é... O acesso à cura não é muito simples, não. Isso é geralmente em país tropical, país de clima quente, como o nosso, né? E onde as pessoas não têm acesso aos recursos, cara, muitas vezes. Eu já vi pessoas assim, e pode dar em qualquer parte do corpo, tá? Você fica à vontade se quiser pesquisar mais a respeito, tá? Você vai ver coisas aí meio aterrorizantes, mas se você quiser, tiver interesse, fique à vontade. Bom, saindo dos vermes, vamos para os anelídeos. Os anelídeos, né? A nossa minhoquinha, corpo formado em anéis, são hermafroditas, com fecundação cruzada. Vou explicar aqui, ó. Se liga assim, ó. Hermafrodita é porque é macho e fêmea ao mesmo tempo, tá? Mas ele não consegue se reproduzir sozinho, que nem nós vimos lá na solitária. As minhocas são hermafroditas com fecundação cruzada. O que é isso? Duas minhocas para se reproduzir, elas vão se unir umas às outras, tá? Uma minhoca com outra, e uma vai dar espermatozoide para outra. E depois as duas se separam e as duas vão gerar filhotes, né? Porque as duas produzem espermatozoide e as duas produzem óvulos. Uma dá espermatozoide para a outra, fecunda os seus óvulos e as duas lá vão colocar lá seus ovinhos, de onde vão sair minhoquinhas. Então, fecundação cruzada, engravida e é engravidada. Importância ecológica, né? Suas fezes são chamadas de humus, esses animais se alimentam de matéria orgânica, e o humus são um importante adubo, né? Onde tem minhoca, a terra é boa para a plantação. Além das fezes servir de adubo, essas minhocas vão escavando a terra e vão favorecendo, né, o desenvolvimento das raízes, né? Eles servem como um arado, eles vão afofando a terra. Legal aqui, ó, sistema circulatório fechado. Que é isso, professor? Eles têm vasos sanguíneos, as minhocas. Eles têm sangue. Sério, professor? Sério. E para você fazer isso que está nessa outra foto aqui, ó, que é abrir uma minhoca para poder olhar numa lupa, que nem eu fiz na faculdade, esse fato delas terem sangue dificulta a vida, cara, porque qualquer cortezinho ali você estoura um vasinho sanguíneo e você já não consegue ver mais nada. As pessoas acham que a minhoca só tem terra lá por dentro, né? Então olha aqui, ó, minhoca tem boca, faringe, esôfago, estômago, tá? Certo? Então ela tem um intestino bem desenvolvido, a minhoca, certo? Então ela é bem desenvolvida e extremamente importante para o solo. Dentro dos anelídeos nós ainda temos outros grupos que são chamados poliquetos. Eu só coloquei aqui porque isso aqui não são muito comuns a gente, tá? São animais marinhos, são esses dois aqui, este e este, são animais marinhos, mas são parentes de minhocas também, poliquetos.
E os hirudíneos, esse aqui já é mais comum da gente aí também, né? Que são as sanguessugas. Essa aqui é a sanguessuga Hirudíneos medicinalis, é usada na medicina asiática, né? Para sugar o sangue, quando ficam os hematomas, elas sugam. E não dói, professor? Não. Por causa que a sanguessuga libera uma substância anestésica e você não sente dor quando ela está sugando. Você está sendo sugado ali pelo animal e nem sabe. Vamos lá. Bom, gurizada, eu vou dar uma sequência aqui porque a memória acabou para falar, falo demais pra caramba, né? Bom, então, moluscos possuem o corpo mole, sistema digestório bem desenvolvido, eles possuem na boca uma lâmina, um dente raspador chamado de rádula. Rádula então é o dente aí dos moluscos. Esse primeiras fotos que eu estou colocando aqui é de um grupo chamado de gastrópodes, que são as lesmas e os caracóis. Lesma não tem concha, caracol sempre vai ter concha. Tá? Então quando você achar um caracolzinho vazio lá, não é porque ele saiu da casinha, não é porque ele está fora da casa, não, é por causa que ele morreu mesmo. Importância aqui, né, porque são pragas agrícolas, né, um caracol aí para destruir uma lavoura, uma plantação aí, uma hortinha aí de couve, de alface aí, né, detona mesmo, o bicho come demais, cara. E são vetores de parasitas, tá? Vetores de parasitas. Então, coloquei aqui, esse aqui ó, é o caracol africano, que nós já tivemos problemas aqui, ainda temos muitas vezes, né, esse caracol africano, ele é vetor aí de doenças que vão, de vermes que vão atacar o intestino, tá? Então ele é um caracol perigoso, né? E esse outro aqui é um animalzinho interessante, é uma lesma marinha, e ela é verde, né, professor? Ela é verde porque ela se alimenta de plâncton. E durante algum tempo da sua vida, ela consegue fazer fotossíntese, cara. É um animal que faz fotossíntese. Que doido, né? Vou mostrar aqui um outro tipo de caracol, de lesma marinha para você, chamada aí de Conus geographus algob. Né? Então temos a lesma marinha aqui. Ela é australiana, tá, gente? Eu coloquei porque ela é bem interessante, esse animal, cara. Ó, ela vai analisar o peixinho. Né? Você não dá nada para uma lesma às vezes, né? E ela tá ali, ó, analisando o peixinho, analisando. E detonou, né, cara? Ela injeta ali, ó, a toxina, já mata, né? E já vai comer o animal, ó. Olha o tamanho da boca do bicho, cara. O que tu achou aí, ó? Gigantesca, né, cara? E já devorou o peixinho, cara. E é um animalzinho desse tamanho assim, cara. Não é grande não, tá? Lesminha aí. Lesma do mar. Bacana, né? Conus geographus. Ainda dos moluscos nós temos o segundo grupo, que são os chamados bivalves, que possuem duas conchas, né? Duas conchas. Eles também têm sexos separados, com fecundação no caso externa, já que esses animais vivem na água. E de importância ecológica é que, né, servem de alimento, tem gente que come essas coisas aqui, né? Tá? E também na produção aqui de pérolas. Né? A pérola é um mecanismo de defesa da ostra, que ela faz para se proteger. Você procura lá no show da Luna lá, que você vê como é que ela produz lá as pérolas, tá? E entram grãozinhos lá de terra lá dentro e ela começa a envolver, a enrolar aquilo lá. E o terceiro grupo são os cefalópodes, né, quer dizer patas na cabeça, que é o polvo, a lula e o nautilus. O polvo tem 8 tentáculos e não tem concha, a lula tem 10 e tem uma concha por dentro. O Nautilus tem em torno de 90 tentáculos e uma concha externa. O Nautilus é um animal pré-histórico, né, cara? Muito antigo. Que mais tem visão super desenvolvida, sistema circulatório fechado, os outros moluscos não, lesma não, os bivalves não, esses aqui tem. Tanto é que eles são mais rápidos, porque eles têm sangue, né? E característica importantíssima aqui, ó, cérebro, né? O polvo é o invertebrado mais inteligente que existe. É isso aí, vamos dar um stop lá, um stop aqui, pá.